que é preciso saber para ser salvo? Semana passada tivemos um tema central, fundamental, e os próximos temas, hoje mais umas 3 quartas-feiras, todos estão ligados ao tema da quarta-feira passada. Quarta-feira passada, o que nós estudamos aqui? Quem foi o nosso substituto? Quem é o nosso substituto? Ou quem é Jesus Cristo? Estudamos aqui um tema fundamental para a nossa salvação. Quem não sabe definir exatamente quem é Jesus Cristo não entendeu nada até agora do mundo, das coisas, dos problemas, do sofrimento, da alegria, da salvação, porque só quando nós descobrimos através da Bíblia, e é o único livro que revela isso, só quando descobrimos que Jesus Cristo é Deus, Deus na segunda pessoa da divindade, o Deus Filho, o Filho de Deus, só quando entendemos que foi Deus quem pisou neste mundo, esteve aqui, foi crucificado, é que nós começamos a entender o Evangelho e tudo o que está acontecendo. Enquanto as pessoas imaginam, e eu ouvia isso na TV esses dias aí, não me lembro em que canal, de madrugada, virando os canais lá, eu ouvi alguém dizendo que Jesus Cristo era um espírito evoluído. Enquanto o mundo pensar assim, não compreendeu o Evangelho. Só quando a pessoa descobre que Jesus Cristo é Deus, é que vai compreender o plano da salvação, que só poderia ser cumprido por Deus em nosso lugar. O homem não tem condições de resolver o problema do homem. Esse é o centro do Evangelho. Teve que haver um substituto que tivesse as duas naturezas, humana, representando o ser humano, e a natureza divina, representando a Deus, de tal maneira que ele pudesse fazer a ponte entre os dois lados. Se a pessoa não compreende isso, não entende o Evangelho. Enquanto achar que é um espírito evoluído, está frio, está fora. Essa noite eu quero começar com uma pergunta que é uma reflexão para nós. E eu comecei fazendo essa pergunta para mim mesmo, quando comecei a preparar esse tema aqui na semana passada. E eu passei essa semana pensando muitas vezes nesse assunto aqui. Aliás, normalmente, para o tema de cada quarta-feira, eu às vezes fico mastigando o tema. Uma semana antes eu fico digerindo na minha mente, acordo com ele na cabeça, tomo banho com o tema. Amanhã já é o tema da próxima quarta, eu já vou acordar com ele e vou começar a pensar nele. A pergunta é a seguinte: se você soubesse, se fosse possível para você saber que você vai morrer dentro de uma semana, o que você faria da sua vida nesta semana? Já pensou nisso? Pensa aí agora. Vamos que você tivesse conhecimento que você só tem mais uma semana de vida. O que você faria? Que coisas você priorizaria? Você daria prioridade na sua vida? Qual seria o seu comportamento nessa última semana? Será que nessa última semana você levaria a vida que você tem levado? Estaria fazendo as mesmas coisas ou você ia fazer outras coisas se tivesse só uma semana de vida? Que mensagens você deixaria com as pessoas que você ama? Se você ficar uma semana pensando nisso, você vai ver o quanto isso afeta a nossa vida. Quanta bobagem a gente deixa de fazer e quanta coisa séria a gente faz se tiver consciência disso. Acontece que, na sua última semana de vida, Jesus Cristo sabia da sua morte. Sempre soube. Ele sabia o que ia acontecer na sexta-feira seguinte. E ele viveu a sua última semana de vida exatamente como ele viveu o resto. Olha como ele é diferente de nós. Ele não precisou modificar nada. Ele foi o mesmo. Na última semana de vida. As mensagens, tudo que ele fez, as prioridades que ele teve na última semana foram exatamente as mesmas ao longo da sua vida. Que diferença conosco. Alguém dirá: mas Mauro, ele já veio ao mundo sabendo o seu destino, o que o esperava, o que ele veio fazer aqui. Claro que sim. E eu e você, não estamos aqui no mundo sabendo que um dia vamos morrer? Qual a diferença? Eu também não tenho consciência hoje qual é o plano de Deus para a minha vida? Qual a diferença? Por que eu não posso viver como Ele? Por que eu não posso priorizar as coisas que realmente terão valor para a eternidade?
Jesus Cristo vivia priorizando aquilo que realmente tem valor, o que fica, o que vai ficar, o que nós vamos levar para a eternidade. É isso que ele priorizava. Ele não dava importância para as coisas passageiras. Portanto, ele foi muito diferente de nós. Essa última semana da vida de Cristo, não por ele, mas pelos episódios que ele ia ter que passar, foi uma semana decisiva e de consequências eternas para toda a humanidade. Consequências eternas na última semana da vida de Jesus. Porque sendo ele quem é, sendo Deus, estando preparado para aquilo, porque é uma missão, era um plano traçado desde a eternidade, por mais preparo que ele tivesse, com tudo que ele sabia da sua missão, com toda a divindade que ele tinha, na última semana foi uma barra para ele. Quando se aproximava o momento, parece que há uma luta interior que você descobre na Bíblia entre o lado divino de Jesus e o seu lado humano. Um conflito entre os dois lados. E ele tinha plena consciência. Mas prevalecia sempre o quê? O que prevalecia? O divino ou o humano? O que prevalecia na vida dele? Nenhum nem outro. Prevalecia a vontade do Pai. Prevalecia a vontade de Deus. Que lição para nós, nos nossos conflitos. O que deve prevalecer na minha vida? O que eu penso ou o plano de Deus para mim? Será que eu estou preparado para aceitar o plano de Deus para mim? Jesus estava preparado para aceitar o plano de Deus para a vida dele? E eu estou preparado? A gente precisa pensar muito sério sobre isso. Sabe por quê? Porque na última semana da vida de Cristo, nos apelos que ele vai fazer, vão ficar bem claros os dois grupos que vão restar até o fim do mundo. Dois grupos. Os que aceitam o amor de Deus e a misericórdia de Deus, e os que por orgulho rejeitam. Só existem esses dois grupos no mundo. Não classifique as pessoas por nome de igrejas, por religiões, isso é bobagem. As pessoas são classificadas da seguinte maneira: os que aceitam a salvação em Jesus Cristo e os que a rejeitam. Ponto. Não tem nome de religião aqui. Portanto, se eu não entendo isso claramente e o que ia acontecer na última semana da vida de Jesus, fica uma pergunta aqui para qualquer um de nós. Qual é o sentido de você adorar, prestar culto e adoração a um homem que foi condenado, morreu como um criminoso e condenado a uma pena só aplicada aos piores seres que pisaram nessa terra? Qual o sentido de você adorar ou prestar culto a alguém assim? Qual o sentido? A não ser que você saiba quem é esse homem que morreu dessa maneira, quem foi esse homem, e qual é o significado da morte dele para a humanidade, a não ser que você saiba disso, não faz sentido adorar a pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que a grande maioria do mundo não adora, não presta culto e reverência, porque não sabe exatamente quem é ele e nem o significado da sua morte para a humanidade. Enquanto ele for considerado um ser diferente, especial, evoluído, não é digno de adoração. Este é o ponto. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, e vamos ver, bem rapidamente, porque isso aqui mereceria uma semana de oração, bem rapidamente, vamos ver os principais episódios da última semana de vida de Jesus. Se nós pudéssemos pegar a agenda dele hoje, abríssemos a agenda de Jesus nos últimos 7 dias de vida nessa terra, vamos ver na agenda dele quais os principais compromissos que ele cumpriu, e vamos ver que lições nós tiramos para nós, nesses poucos minutos que nós temos aqui. Marcos capítulo 11, começa por aqui a última semana. Veja que coisa Cristo fez aqui, diferente, aqui sim, um aspecto diferente do que ele vinha fazendo, mas tem uma explicação. Verso 1, Marcos 11, 1, diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar encontrareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o.
Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, dizei-lhe: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e encontraram um jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora da rua, e o soltaram. Alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles lhes responderam como Jesus lhe tinha mandado, e os deixaram ir. Levaram o jumentinho, lançaram sobre ele as suas vestes, e nele Jesus montou. Muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Aqueles que iam adiante e os que seguiam atrás clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi, Hosana nas maiores alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Para aqui. Vamos analisar isso aqui porque é importante. Por que a última semana de vida de Jesus nesse mundo começa com esse episódio? Que é batizado na Bíblia como a entrada triunfal em Jerusalém. O que Jesus fez de diferente aqui, que possa ter chamado a atenção de vocês em relação ao que ele fazia antes? O que você percebe aqui de diferente no comportamento dele? Pensa um pouquinho. Ele pediu para que fosse buscar a jumenta sem ele saber que daria ali. Pediu para buscar a jumenta, mas não foi o que ele fez de diferente. O que ele fez de diferente é que ele, até este momento, tudo o que ele fazia de forma sobrenatural, as curas, os milagres, logo em seguida, o que ele pedia para a pessoa beneficiada ou abençoada fizesse? O que ele pedia? Não conta nada para ninguém, não espalhe, não falem. Por quê? Porque ele sabia que quanto mais se espalhasse a sua divindade, a sua messianidade, isso iria enfurecer os líderes e precipitaria a morte dele. Ele tinha um plano a cumprir. E o plano se cumpriria no tempo de Deus e não no tempo dos homens. E Jesus não vai permitir que o homem interfira no plano de Deus. Portanto, enquanto não chegasse a sua hora, e é por isso que a Bíblia menciona, é chegada a hora. Enquanto não chegasse a hora no relógio de Deus, isso não podia acontecer. Então Jesus pedia que eles não contassem. Quantas vezes na Bíblia, nos milagres, você vê Jesus abençoar alguém e dizer: vai, mas não fale para ninguém. Foi assim no Monte da Transfiguração, foi assim em vários episódios que eu vou me lembrando aqui. Ele pedia para não falar. Aqui é diferente. Aqui é como se ele provocasse essa situação que ele seria aclamado. Mandou buscar o jumento. O que o povo fez? Começou a aclamá-lo como rei. E aqui, para o judeu da época, fica muito claro, porque todo esse ritual é muito compreendido no judaísmo. Eles espalhavam flores e ramos ao longo do caminho. Jumento era o símbolo utilizado pelos reis para andarem em tempo de paz, porque o cavalo simbolizava a guerra. E o veículo, vamos chamar assim, entre aspas, para se andar, quando um rei, naquele tempo, entrava em algum lugar, eles usavam um jumento. Portanto, Jesus mandou buscar o jumento, não foi à toa. Era símbolo da realeza. E por onde ele passava, o povo ia espalhando os ramos e dizendo: chegou o rei, o filho de Davi. Começaram a aclamá-lo como rei de Israel e a reconhecê-lo como o Messias. Foi a primeira vez que Jesus permite que isso aconteça e até incentiva e até provoca a situação. Por quê? Por que ele fez isso? Só aqui agora. Primeiro, porque era chegada a hora. Ele sabia o que aconteceria na sexta-feira. Por que ele fez isso? Jesus é bom de marketing. Talvez hoje ele fosse um dos maiores ou melhor publicitário do mundo. Olha que inteligência. O povo que se multiplicava ouvindo falar de Jesus crescia de tal maneira, era assustadora, o volume de gente que vinha para conhecer Jesus de outros lugares, especialmente nas festas. E estava se aproximando a Páscoa, que seria na sexta-feira. Sabendo daquela multidão, Jesus fez de uma maneira que todos que ouviram falar sobre aquilo que ele foi aclamado como rei, acabassem de um jeito ou de outro, sabendo da sua morte e da sua ressurreição. O que ele queria é que o evangelho fosse chegando ao conhecimento de todos. Ali chegou a hora dele divulgar a sua morte para o mundo e a sua ressurreição. Ela tinha que tomar um volume tal que atingisse todas as pessoas, então ele provocou a situação. Usou o marketing da época. Usou a mídia da época.
Ele provocou. Chegou a hora em que o assunto tinha que tomar vulto, para se falar da morte dele, que é o que interessava, que o mundo soubesse da sua morte, a razão, e da sua ressurreição. Ou seja, se ele tem poder para ressuscitar, ele só pode ser quem ele dizia que era. Quem? Deus. Entendeu onde ele queria chegar? Era preciso, era a hora H para as pessoas precisam tomar uma decisão. Ali ele revela, como vinha revelando, mas deixa clara a sua identidade, Deus. E ali ele aceita entrar como rei de Israel, como Deus que ele é. Muito importante o que ele fez. Portanto, ele agiu de maneira diferente. Só que há um detalhe, é que, embora o povo estivesse fazendo aquilo, fazia por uma razão completamente diferente daquela que era o propósito de Jesus. O propósito dele era a salvação. Era fazer as pessoas entenderem o significado da morte dele, a necessidade de crer na pessoa dele para se salvar. Só que a multidão fazia aquilo por outro motivo e continua fazendo hoje. Porque a multidão continua esperando um libertador, um rei que venha resolver os problemas agora, que venha vingar meus inimigos, que venha me dar o pão, saúde, prosperidade, bênçãos, tudo agora, é o evangelho do aqui e agora. E aquelas pessoas ainda estavam preocupadas com isso, inclusive os seus discípulos, porque nesta última semana aqui, você vê os discípulos de Jesus disputando quem seria o principal ao lado dele no reino. Portanto, ele sabia que até os seus discípulos não estavam preparados e não estavam entendendo o que ia acontecer. Estavam esperando que ele fosse aclamado e acharam maravilhoso aquela aclamação. Os discípulos pensaram assim, até que enfim, hein? Quando Jesus queria que eles entendessem que o trono para o qual ele ia se dirigir, ele não seria levado por um jumento, ele seria levado por uma cruz. Era a cruz que ia levar Jesus para o trono eterno, e não um jumento. O trono que ele vai se assentar não é aquele que eles queriam colocá-lo. E o que ele descobriu? Que os seus discípulos não estavam preparados para saber o que vinha pela frente. Não estavam preparados para uma decepção imensa que eles iam ter. Porque eles estavam querendo glória, lugar ao lado de Jesus no reino dos céus, e Jesus pensando assim, coitados, não sabem o quanto eles vão apanhar e vão sofrer por causa do evangelho. Eles não têm noção do que vem pela frente. Eles estão esperando glórias e vão comer o pão que o diabo amassou. E Jesus queria prepará-los para isso. Pergunto, será que nós que estamos aqui essa noite, estamos preparados? Ou fazemos como a maioria dos evangélicos que estão aí fora, que continuam achando que Jesus é o libertador, é o rei que vai resolver os problemas hoje, que vai dar cura, que vai dar bênção, prosperidade. Ele pode fazer isso hoje? Pode. Ele está fazendo isso hoje? Está. Mas o reino que ele está prometendo para nós está aqui? Eu preciso entender isso. Não está aqui. Não é esse o reino que ele prometeu para mim. Aqui eu vou ter aflições e muitas. Eu preciso entender que ainda há uma caminhada, ainda há uma cruz. Cada um deve tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Eu ainda tenho uma cruz para carregar até a volta dele. A cruz dos meus problemas. Olha, abre lá em Lucas capítulo 19. Lucas 19, olha que outra lição para nós. Quando isso aconteceu, esse episódio da multidão fazer aquela aclamação a respeito da pessoa de Jesus. Lucas 19, leia comigo o verso 37. Lucas 19, 37. Diz assim: quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo, olha só, repetindo aquela passagem lá, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. Disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Respondeu-lhe Jesus, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Deu para entender? Quando os fariseus disseram para Jesus assim, manda teus discípulos calarem a boca, porque eles estavam preocupados com aquela euforia, a aclamação de Jesus. A preocupação deles era com a liderança deles, com a vaidade deles, dos fariseus, dos judeus. Eles não queriam que estivesse ameaçada a sua liderança religiosa. E Jesus estava pregando de um jeito
que todo mundo estava aceitando o evangelho, a maioria, e aquilo estava preocupando. E aí chegaram para Jesus para pressioná-lo. O Senhor manda eles calarem a boca. E Jesus disse assim, não vai adiantar, porque se eles calarem a boca, ou se vocês calarem a boca deles, as pedras clamarão. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer uma coisa impressionante que nós estamos vendo no nosso tempo de hoje. Quando os discípulos de Jesus, faz assim com o dedo, quando os discípulos de Jesus não falam do evangelho e não pregam para as pessoas, as pedras clamarão. O que significa isso? O que simboliza as pedras clamando? Até os que estão fora da igreja vão clamar. Os que estão fora da igreja vão falar. As pedras. Qualquer um vai falar de Jesus, porque Deus vai usar instrumentos. E você hoje tem visto isso, pessoas que não têm o conhecimento e às vezes testemunhos maravilhosos de gente que a rigor não é considerada cristã. E dá testemunhos maravilhosos. O que é isso? Pedra clamando. Mas Jesus, o plano de Deus é que as pedras clamem. Se eles se calarem, disse Jesus, até as pedras falarão. Mas o plano de Deus é que nós falemos. Nós temos essa missão. Porque o evangelho vai ser pregado, isso não tem jeito. Não tem como fugir disso. Você está em Lucas 20, vai para João 11. João 11, outra coisa que tem a ver conosco aqui. João 11, verso 48. Olha a preocupação dos fariseus. Eles disseram assim, se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a própria nação. Qual era a preocupação dos fariseus? Se nós continuarmos deixando ele falar, todos crerão nele. Nós temos que calar a boca desse pessoal. Todos crerão nele. Olha a preocupação deles. Clara vaidade aqui. Disputa de poder religioso. Você está em João 11, João 12, tem outra lição para nós aqui no verso 21. Verso 20. João 12, verso 20. Os fariseus então disseram entre si, vede, nada aproveitais, todo o mundo vai após ele. Está vendo? A preocupação deles. Até os gregos estão indo atrás dele. João 12, verso 20. Não, eu li o 19, né? João 12, 19, foi isso? João 12, 19. Os fariseus então disseram entre si, vede, nada aproveitais, todo mundo vai após ele. Verso 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram. O que os gregos pediram para Filipe? Senhor, gostaríamos de ver a Jesus. O que eu aprendo, Mauro Braga, o que eu aprendo desse verso? Uma coisa muito importante. Os gregos eram cristãos? Não, ainda não. Eles foram se convertendo. E eles, de tanto ouvirem falar e saber dos milagres, o que eles queriam? Queriam ver quem? Jesus. Quem que eles procuraram? Filipe, que era um discípulo. O que eu aprendo? Eu aprendo que nesse final dos tempos, em que a Bíblia promete que o evangelho vai chegar a todo o mundo em testemunho, então virá o fim. Eu aprendo que o evangelho vai chegar e que Jesus Cristo não vai necessariamente pessoalmente visitar todos esses lugares, porque muitos pedirão para ver Jesus através dos seus discípulos. Tem muita gente aí fora que quer ver Jesus e vai procurar os discípulos. Quem são os discípulos que vão mostrar Jesus? Entorta o dedo de novo, Esse é o plano. Nós vamos ter que mostrar Jesus para as pessoas que querem conhecê-lo. Nós. É assim que o evangelho vai chegar a todo mundo e então virá o fim. Por nosso intermédio. Que lição para nós aqui? Procurou o discípulo e o discípulo levou para Jesus. Pergunto, tem gente te procurando para você mostrar Jesus? Você tem dado atenção, tempo para isso? Quanto tempo faz que você não mostra Jesus para alguém? São questões pessoais e individuais para responder em casa, sozinho, na cama. Quanto tempo faz que você não mostra Jesus para alguém?
Isso é uma responsabilidade que Deus deixou conosco. Agora, eles pensavam, quando aclamaram Jesus na entrada em Jerusalém, que a coroa que ele usara de ouro. E Jesus estava preocupado com a decepção deles, porque ele era o único que sabia que a coroa não era de ouro, era de espinhos. Ele já sabia. Agora, não vamos ser injustos. Se coloca no lugar dos discípulos e do povo de Deus daquele tempo. Se coloca. Não vamos julgá-los. De repente, andando com Jesus e vendo tudo o que ele estava fazendo, ressuscitava uma pessoa aqui, fazia um paralítico andar, um cego. O que eles esperavam de Jesus? Milagre após milagre, bênção após bênção, só glórias. Eles não estavam preparados para decepções. Claramente não estavam. Mas Jesus vinha aumentando os seus sermões e vinha chamando a atenção. O que ele dizia? Importa que o Filho de Deus seja crucificado, morto, sepultado, ressurgirá ao terceiro dia. Por que Jesus começou a dizer isso para eles? Para dizer, vocês estão se enganando. Não vai ser coroa de ouro, vai ser coroa de espinho, vai ser cruz. Jesus vinha chamando, Jesus jamais incentivou o desapontamento deles. Jesus quis chamá-los à realidade. Será que nós hoje, como cristãos, estamos sendo chamados para a realidade disso? De que tem muita coisa ainda pela frente até a volta de Jesus e que nós podemos enfrentar dificuldades sérias. A questão é, estamos preparados para isso? Ou será que eu, quando me converto e venho para a igreja, eu fico imaginando que eu tenho um Deus vingador e que nada mais vai me acontecer e que eu não vou mais perder emprego, ninguém vai bater no meu carro, não vou mais ter prejuízo e que eu estou com Jesus e nada vai me acontecer? Onde é que Jesus prometeu isso? Onde que ele prometeu que nada vai acontecer? Ele disse, tereis aflições, mas eu estarei contigo. É diferente o que ele prometeu. Prometeu estar ao nosso lado, nos apoiando nos momentos de maior dificuldade. Portanto, eles estavam completamente iludidos em relação à pessoa de Jesus. Aí veio a grande decepção. Quando Jesus foi preso, foi julgado daquela maneira bárbara, que quando se analisa o julgamento de Jesus, é um verdadeiro absurdo. As irregularidades, os erros grosseiros. Doutora Denise, o processo dele seria anulado se fosse hoje, por vários defeitos gravíssimos. Primeiro, Jesus foi julgado e condenado à noite. Isso era proibido pela lei, porque no tribunal romano, quando a sentença era de morte, havia necessidade que o julgamento fosse na presença do povo, mas os líderes não queriam a participação do povo. Por quê? Porque todos estavam crendo nele. Tinham que fazer esse julgamento de madrugada, escondido. A penalidade era morta. Ele foi julgado num processo nulo. Ele não podia ser julgado à noite, de acordo com a lei. Ele foi julgado totalmente afastado da legalidade da lei. Qual a acusação contra Jesus? Do que ele foi acusado? Para ser morto. Qual era a acusação? Você tem que vir aqui na próxima quarta. Eu não vou responder isso hoje. É muito legal e não dá para responder isso em 2 minutos. Tem que ser uma aula. Então, qual era a acusação contra Jesus? Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem nós vamos ter um tribunal aqui. Juíza nós já temos. As testemunhas estão aqui. Advogado está aqui. Qual a acusação contra Jesus? Não perca na próxima quarta-feira. Vamos ver como é que foi o julgamento dele. Para vocês terem uma ideia da enormidade da barbaridade. O que foi feito. Eu ia falar uma coisa e perdi. Mas eu vou achar. Achei. Eles estavam iludidos. Porque quando chegou no momento em que Jesus foi preso, que ele foi conduzido e foi julgado daquela forma, eles achavam que Jesus, sendo o Filho de Deus e sendo Deus, que ele ia fazer assim, e estava liberto. Que ele ia fazer alguma coisa por ele mesmo, que ele não se permitiria deixar morrer. Ele é Deus. Como é que ele vai morrer? Quando eles viram que Jesus foi crucificado, houve uma grande decepção e um grande desapontamento. Porque todas as esperanças deles morreram junto com Jesus na cruz. Eles esperavam um outro tipo de rei, de Deus. Não um Deus calado, que
aparentemente impotente de fazer alguma coisa, não era aquele Deus que eles viam em Jesus. Eles viam um vingador, um Deus capaz de resolver todos os problemas. Eles não tinham compreendido que o plano era aquele, que aquela morte fazia parte do plano, e que sem aquela morte nós estaríamos fritos. Eles não tinham compreendido isso. Houve uma grande decepção por causa disso. Abre em João capítulo 13, vamos começar a encerrar. Uma das últimas coisas que Jesus fez, e isso aqui já fez na madrugada, na noite antes de ser preso. Nós estamos caminhando de domingo a domingo, na última semana. Já vimos a entrada triunfal, já vimos a purificação do templo que ele fez, expulsou os vendilhões do templo, estão lembrados? Não dá tempo de eu mostrar esses versos. Foi lá, estava havendo um comércio totalmente irreverente de animais no templo. As pessoas vinham de longe e não tinham, às vezes, o animal para trazer para o sacrifício, o cordeiro. Então lá no templo havia animais de todas as espécies, mas aquele comércio era feito de uma maneira ignorando a santidade de Deus e do local. Jesus, quando viu aquilo, irritado, ele tomou uma providência de expulsar todos os vendilhões dali. E o que é que ele disse? Aqui é a minha casa. Mais uma vez ele estava mostrando às autoridades quem ele era. A minha casa. Eles consideraram aquilo uma arrogância, uma blasfêmia, porque Jesus se referiu ao templo de Deus como a sua casa. Quem que ele estava dizendo que ele era? Deus. Ali na última semana ele escancarou: aqui na minha casa não, bagunça aqui não. Expulsou aquele comércio todo absurdo, irreverente. Aí no capítulo 13, na noite da quinta-feira, o que ele fez de importante que fica para nós? João 13, versos 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Para quê? Foi uma das últimas coisas que Jesus fez. Já na noite de quinta-feira, ele seria preso na madrugada. Pergunto para você: se Jesus deixou para fazer isso como uma das últimas coisas com a sua igreja, com os seus discípulos, você considera que isso era algo muito importante ou não? Mas o que tem a ver, Mauro? Lavar os pés? Qual a importância? Que recado ele tinha para dar? Lembram-se qual era o espírito dos discípulos? Quem será o primeiro à sua direita e à sua esquerda? Estavam disputando cargos. Chega o rei, aquele que vem do trono, e faz aquilo que era praticado pelo escravo, porque a tradição é que quando se chegava ao local, o escravo vinha e lavava os pés. Imagina terra do deserto, aquela poeira toda, imagina com os chinelos e as sandálias, estava limpo o pé deles. Imagina, saía terra naquela bacia, né? Imagina que o trabalho feito por um escravo, Jesus Cristo pegou uma toalha, colocou no ombro, se abaixou e começou a lavar os pés dos discípulos. O que vocês acham que eles sentiram? Que vergonha, hein? Discutindo quem é que vai sentar à direita ou à esquerda do trono e o rei do universo lavando os pés deles. Que lição está dando, hein? Está dizendo: vocês estão totalmente despreparados, porque a regra do reino que vocês querem pertencer é a humildade. Você quer ser importante? Seja o servo, seja aquele que serve e não aquele que vai ser servido. Essa mensagem foi para os discípulos ou é para nós também? Jesus deixou isso para a humanidade. Leia aqui, tem mais um verso importante aqui, o verso 10, João 13, verso 10. Disse Jesus, presta bem atenção nisso aqui, aquele que já se banhou não necessita lavar senão os pés, no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O que Jesus está ensinando aqui? Quem é aquele que já se banhou? Para nascer de novo no reino de Deus é preciso nascer de novo da água e do Espírito. Nascer da água. O que simboliza nascer da água? Batismo. Aquele que se banhou é aquele que é batizado. Então Jesus diz, aquele que já é batizado não precisa se rebatizar. Que lição é para nós? Que mesmo depois de batizado, nós ainda cometemos alguns pecados. Que quando não são públicos e colocam em uma situação de desagradável para a igreja como instituição, quando o pecado não é público, quando é um pecado particular da pessoa, a pessoa não precisa se rebatizar cada vez que peca.
Jesus instituiu a cerimônia do lava-pés, que é um símbolo de purificação. Significa que cada lava-pés é um rebatismo. Aquele que já se banhou não precisa lavar senão os pés. Daí a cerimônia da Santa Ceia e do lava-pés ter essa importância fundamental, porque naquele momento eu serei rebatizado pelos pecados, pequenos pecados que eu cometi após o meu batismo. A cada lava-pés nós estamos sendo rebatizados. Que coisa bonita que Jesus criou. Aquele que já se banhou não precisa se lavar de novo, a não ser os pés. Todos vós já estáis limpos, nem todos, ele disse. Quem estava ali no meio? Nem todos, ele falou. Nem todos estavam limpos. Mas olha para nós que eles são. O símbolo, como é importante a cerimônia do lava-pés, pelo que ela simboliza. Porque quando termina o lava-pés, você pode de novo olhar para o céu e agradecer a Deus, porque você acabou de ser rebatizado. Aqueles pequenos pecadinhos do caminho vão ficando nos lava-pés. De novo recebemos o perdão de Deus e recebemos a cada oração também. Olha, agora último verso da noite para a gente terminar e ir embora para casa, mas aqui é complicado. Aqui é complicado. Mateus capítulo 26, eu peço agora muita atenção e reflexão pela seriedade deste assunto, porque nós chegamos aqui na quinta-feira de madrugada. E aqui eu diria que talvez eu considero na terra o momento mais difícil da vida de Jesus. O jardim do Getsemane. Isso aqui é para nós refletirmos para o resto da vida. Isso aqui merece que a sua página na Bíblia, aqui em Mateus 26, ela fique amarelada de tanto ler isso aqui. Tamanha importância disso aqui. Porque isso revela para nós, pelo menos para quem tem um mínimo de consciência, revela a enormidade do pecado. A enormidade, a monstruosidade do pecado causa isso aqui. Vou ler para vocês aqui, Mateus 26, verso 36, diz assim: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo, preste atenção, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma, preste atenção, está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. O que é tristeza até a morte? Tem uma palavra. Tristeza até a morte. O que é isso? Depressão. Só quem já sofreu uma depressão tem noção do que Jesus está falando aqui. Eu estou sentindo uma tristeza que vai até a morte. Por que ele sentiu a depressão profunda? O Filho de Deus. O que o fez sentir depressão profunda? Por isso, quando a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo como nós, quem já sofreu de depressão pode entender o que Jesus passou aqui. Mas o que o fez sentir isso? Algumas coisas que nós vamos ver aqui. Verso 39. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto orando e dizendo: Meu Pai, olha só, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Qual é o pedido que ele está fazendo a Deus em oração? Jesus Cristo. Se possível passa de mim esse cálice. Qual era o cálice que estava preparado para ele? É uma coisa muito difícil de entender isso aqui, gente. Mas é sério demais. O cálice aqui é o chamado cálice da ira de Deus sobre o pecado. A Bíblia é clara que Deus tem uma ira contra o pecado. E a ira de Deus é destruidora. É o que vai destruir esse mundo. Mas a ira está focada no pecado e não no pecador. Portanto, o que Deus vai destruir no fim do mundo é o pecado. Se o pecador não se afastar do pecado através do sangue de Jesus, ele será fulminado junto. Mas o foco da destruição é o pecado, não é o pecador. Deu para entender? Se você está agarrado no pecado e Deus vai mandar um míssil no pecado, se você não soltar do pecado, você vai junto. Deus está advertindo séculos, solta disso,
larga isso, abandona isso, porque eu vou destruir isso. O foco é no pecado, não é no ser humano. Mas se o ser humano não abandona, ele vai junto. Essa ira de Deus sobre o pecado, neste momento que Jesus começa a orar, começa a vir sobre ele. Por quê? Porque neste momento ele começa a assumir os pecados do mundo, de toda a humanidade, de todos os tempos. Toda a culpa, aflição, condenação de toda a humanidade está sobre os ombros dele. O que isso acarreta? O que acarreta isso automaticamente? Quando o pecado está sobre ele, o que acarreta? Afastamento de... Veja o que está acontecendo com Jesus. Ele, que é um com o Pai, onde eu estou, o Pai está. Quem me vê, vê o Pai. Ele e o Pai, que são inseparáveis, no momento em que o pecado vai para os ombros de Jesus, só neste momento ele está afastado do Pai. E ele sentiu um verdadeiro pavor de não ver mais o Pai. Como é que a gente consegue passar uma vida inteira afastada de Deus e não sentir? A Bíblia diz, e nós vamos ler, que começou a escorrer gotas de sangue do rosto de Jesus. Tamanho pavor de se sentir afastado do Pai. Olha a monstruosidade do pecado. O que o pecado faz, e a gente brinca com o pecado. Agora imagina todos os pecados do mundo sobre Jesus. O momento em que ele está assumindo essa missão. Ele se preparou, orou tanto tempo sabendo que não ia ser fácil, chegou o momento, e ele chega a clamar ao Pai, se for possível, que ele fosse liberado dessa missão. Não era o Jesus divino aqui era o Jesus humano, que não queria enfrentar o que ele ia ter que enfrentar. Mas ele concluiu essa oração dizendo o quê? Mas não seja como eu quero, mas como tu. Sempre submeti a vontade dele à vontade de Deus. Aí o que ele vai fazer nesse momento de desespero? Vamos ver aqui, verso 40. Voltando para os seus discípulos, achou-os fazendo o quê? Dormindo. A sono solto. Perguntou a Pedro, tá? Pedro, chamou Pedro. Então nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está o quê? O que está o espírito? Pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o lado humano dele aqui, ó. A carne é fraca. O lado humano de Jesus se manifestando. O espírito estava pronto para a missão, mas a carne fraca. Aí ele foi pedir ajuda, deixou os 3 principais discípulos, a cúpula da igreja, orando por aquele momento. E na hora que ele precisa e vai lá, os 3 estão dormindo. Ser humano, hein? O que você se sentiria no lugar de Jesus, no momento que você mais precisa da força para fazer o que ele tinha que fazer, por amor à humanidade? Ele percebe que a humanidade não está nem aí para o que ele ia fazer. É fácil você continuar o plano? Encarar a cruz? É fácil. Aí ele volta, verso 42. Indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça a tua vontade. Olha que luta. Tenta imaginar que luta que Jesus Cristo está passando por nós, por nossa causa. Verso 43. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Dormindo a sono solto os 3. Então voltou, verso 44. Deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Olhai, é chegada o quê? A hora. É chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, partamos, vede, o traidor se aproxima. 3 vezes ele clamou, orou, 3 vezes voltou, e os homens dormindo a sono solto. Nenhuma fagulha de apoio para aquele momento dele, nenhum momento de incentivo. A escritora cristã Ellen White descreve, inspirada por Deus, que enquanto eles dormiam, quem estava acordado? Satanás. E ela descreve que Satanás, no ouvido de Jesus, a cada vez que
ele se levantava, olhava os discípulos dormindo e voltava, e entrava naquela oração, ela descreve que Satanás dizia para ele: está vendo? Para com essa loucura que você vai fazer, porque nem eles dão bola para você. Por que você vai enfrentar a cruz, a dor, o sofrimento? Eles não merecem. Você já imaginou que tortura na cabeça de Jesus? E Jesus se levantava pensando: não, eles estão comigo, vai valer a pena. Chegava lá, eles estavam dormindo, e voltava, e Satanás dizia: é por esse povo aí que você vai morrer? É por isso que você vai enfrentar o que você vai enfrentar amanhã? Que luta espiritual, hein? Por isso que pingava gota de sangue. Que luta para Jesus se manter. E aí chegava, ele olhava para o Pai: Senhor, eu tenho que tomar mesmo esse cálice? E tem gente que brinca com o pecado. Acha que o pecado é bobagem. Que luta de Jesus Cristo para cumprir o plano. Eu quero encerrar, porque aqui tem um verso que diz, eu li para vocês, que a carne é fraca, mas o espírito está... O que diz aí? Pronto. Eu quero encerrar com um comandante de um navio, enquanto estava em terra, estava caminhando pela rua, tinha ali um restaurante, o vidro do restaurante, ele viu um garoto pequenininho, todo descalço, sujinho, e com o rosto no vidro do restaurante, vendo as pessoas comerem. E o menino com a barriga roncando. Aquele comandante fardado olhou para ele, sentiu pena do garoto, sentiu misericórdia, se aproximou para conversar e disse: o que você está olhando aí? Ele disse: eu estou morrendo de fome. Olha que bifão. Pela janela, assim, pelo vidro. O comandante não aguentou, falou: tá bom, então vamos lá dentro, vamos comer. O menino todo alegre foi, sentou na mesa junto com o comandante, e o comandante começou a jantar com ele. O garoto, uma colher atrás da outra, tanta fome. E o comandante perguntou: onde estão seus pais? Ele falou: não tenho pais. Ele falou: onde você mora? Quem cuida de você? Ele falou: quem cuida de mim é Deus. Aquilo cortou o coração dele. Ele disse para o menino: olha, que pena, se você tivesse com as suas coisas aí, eu estou fazendo uma viagem agora, eu ia te levar e pelo menos você ficava no navio comigo, você morava lá, se você estivesse pronto. O menino passou o cuspe na mão, passou assim no cabelo e falou: eu estou pronto. Aí o comandante falou: tá bom, então vamos. Levou o menininho para o navio. E começou a criar o garoto, a educá-lo e a considerá-lo um verdadeiro filho. E o apelido dele no navio era Pronto, porque tudo o que acontecia ele sempre estava pronto para resolver. Sempre ele passava cuspe na mão, passava a mão no cabelo e dizia: estou pronto. Era o primeiro a se apresentar para qualquer tarefa. E foi crescendo, se tornou um jovem, considerando sempre o comandante como um pai, o seu exemplo. O tempo foi passando até que o garoto, o rapaz, o jovem, passou a ter uma doença grave, tentaram os tratamentos e um dia ele estava muito mal. E ele sempre falava desse Deus para o comandante. E no dia que ele estava mal, ele mandou chamar o comandante, seu pai. E disse para o comandante: sabe, não fica triste. Eu sei que tenho pouco tempo, mas eu sei que eu vou morar com meu pai na eternidade, eu vou para o céu. E o senhor precisa tomar essa decisão, porque o céu não vai ter graça se o senhor não estiver lá comigo. O comandante, quando viu aquilo, a lágrima, mesmo que ele não quisesse, começou a escorrer. O senhor precisa, o céu não vai ter graça para mim. E eu queria que o senhor tomasse essa decisão. A vida inteira eu falei de Jesus para o senhor: não me deixe ir embora desse mundo sem ver o senhor tomar essa decisão. O comandante tirou a mão de dentro do bolso, cuspiu na mão, passou no cabelo e disse: agora eu estou pronto. Jesus chegou no Getsemane com os discípulos, conversou com eles, pediu o apoio deles, e na hora mais difícil eles não estavam. Jesus lutou, olhou para o Pai, cuspiu na mão e disse: eu estou pronto. Você está? Pensa nisso essa semana. Pensa se você está pronto. Se você só tivesse mais uma semana de vida, estaria você pronto? Próxima quarta nós vamos seguir com o julgamento de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou pedir ao pastor Adriano para orar por nós.